Boa tarde, ou boa noite, bom dia, não sei o horário que vocês estão vendo. Eu vou apresentar aqui, nesse seminário, sobre quatro grandes matemáticos do século XVII, que são eles, Pierre de Fermat, Gilles Personnier de Roberval, Evangelista Torricelli e, por último, não menos importante, Christian Huygens. Esses matemáticos, alguns nem são matemáticos por sinal, na verdade, como é o caso de Fermat, que era um jurista muito famoso na época, trouxeram contribuições muito importantes para a época. Fermat, por exemplo, foi um dos pais de grandes ciências da geometria analítica, da teoria das probabilidades, também foi responsável pelo avanço na teoria dos números. E eu vou apresentar detalhadamente sobre cada um aqui hoje. Começando pelo, talvez o que eu mais gostei foi Pierre de Fermat. Depois, sobre Roberval. Depois, vou apresentar sobre Torricelli. E por fim, sobre Christian Huygens. Nessa apresentação, vou apresentar até mesmo experiências simples que muitos dos cientistas da época não conseguiram provar. Vou mostrar a invenção do barômetro, o último teorema de Fermat tão conhecido, gerou até um livro. Enfim, vamos começar? Fermat nasceu no ano de 17 de agosto de 1601, em Beaumont-de-Lomagne, na França, e morreu em 12 de janeiro de 1665, em Castres, França. Ele viveu aproximadamente, 64 anos. Ele era filho de um rico comerciante, um cara importante na época, Dominique Fermat. E também era cônsul, nessa mesma cidade de nascimento de Pierre. E também era neto de um grande jurista na época na corte francesa. Não consegui encontrar o nome do avô dele, porém o nome da mãe era Claire Delong. Fermat tinha um casal de irmãos. Estudou no mosteiro franciscano da região de Beaumont-de-Lomagne. É complicado falar esses nomes, hein? Frequentou a Universidade de Toulouse e na segunda metade da década de 20 mudou para Bordeaux. Fermat, em sua carreira, ele contribuiu de maneira significativa na matemática. Foram grandes as contribuições dele. Tanto é que, mesmo sem ser um matemático de fato, nós veremos mais tarde, ele foi responsável pelo avanço da matemática. Arrisco dizer que foi um dos principais contribuidores para o avanço do cálculo, da criação do cálculo, que mais tarde foi, entre aspas, criada por Leibniz e Newton. Vamos lá. Uma das primeiras contribuições matemáticas de Fermat foi quando ele ofereceu a restauração da obra Plein Luz, Lugares Planos, de Apolônios. Apolônios, que foi um grande matemático grego da época, bem antigo, sobre geometria analítica e vetorial. É importante destacar uma coisinha simples aqui. Fermat foi um dos pais da geometria analítica atual. Mesmo sendo René Descartes o considerado pai da geometria analítica pela criação dos eixos coordenados do plano cartesiano, foi Fermat que desenvolveu fórmulas importantíssimas para nós, como as equações da reta, equações da parábola, da elipse, da hipérbole.
Na mesma época, em Bordeaux, realizou importante trabalho sobre máximos e mínimos de uma curva e notou que nesses mesmos pontos a reta tangente era paralela ao eixo horizontal. Basicamente, se a gente for traduzir isso daí, é uma coisa que todo estudante de cálculo tem que saber. A derivada de um ponto máximo ou ponto mínimo de qualquer curva é sempre zero. Ou seja, é paralela ao eixo x, ao eixo horizontal. E foi Fermat. Antes mesmo de surgir o plano cartesiano, Fermat observou isso. É importante destacar uma coisinha muito importante. Um tempo atrás, antes mesmo de faz essa descoberta sobre as retas tangentes nos pontos de máximo e mínimo. Kepler observou o seguinte, que nas vizinhanças de qualquer ponto de máxima, as retas tangentes de qualquer curva, elas variavam um pouco. Ou seja, elas mudavam um pouco de posição. E Pierre se aproveitou dessas observações de Kepler e das suas próprias observações e fez uma pergunta. E aí? Como é que eu faço para achar essas curvas na reta? E através de muito estudo, ele fez o seguinte. Ele pegou uma ideia, desenvolveu o que hoje chamamos de cálculo. Ele pegou e fez literalmente a ideia da derivada. Claro, Leibniz e Newton melhoraram depois. Mas o que Fermat fez? Ele pegava uma reta tangente qualquer e, através de infinitas aproximações de retas secantes, ele chegava nessa reta tangente de fato. Então ele usou o quê? O cálculo infinitesimal para chegar na reta tangente, através de retas secantes. A esse método que ele utilizou, essas aproximações infinitesimais, ele chamou de Adegalization. Nome estranho, tá? De fato, Leibniz e Newton, um tempo depois, se aproveitaram dessas ideias para fazer o que hoje chamamos de... Beleza? Vamos lá. Após essa restauração, isso tudo, Fermat foi para outra área. Ele estudou Direito em Orleans, França, e se tornou conselheiro no parlamento de Toulouse, seguindo os passos de seu pai, é claro. Em 1631, era advogado e oficial do governo. Por conta disso, teve de mudar seu nome, que antes era Pierre Fermat, ele mudou para Pierre de Fermat, como nós conhecemos hoje. Trabalhou de 14 de maio de 1631 até 16 de janeiro de 1638 na Câmara Inferior do Parlamento. Após isso, foi nomeado para a Câmara Superior, onde ficou até 1652, no qual foi designado ao mais alto nível do Tribunal Criminal. Ou seja, Fermat era um cara importante na época nessa área jurídica. Viveu o resto da sua vida em Toulouse. Em 1653, uma notícia falsa da sua morte por conta de uma doença chegou a circular, mas logo foi desmentida. Foi dito que Fermat tinha uma febre que matou muita gente na época, matando inclusive o que eu também vou apresentar mais pra frente, o Evangelista Torricelli. Bom, agora
Vamos falar algumas contribuições importantes de Fermat na época. Pierre, ele mesmo trabalhando para o governo, sempre se interessou pela matemática e trocava cartas com amigos matemáticos, descrevendo possíveis erros na teoria da queda de corpos de Galileu, que na época ainda era vivo, mostrando seu trabalho na restauração do Lírio de Apolônio, como já foi citado anteriormente, entre muitas outras coisas. Fermat tinha uma estranha mania: desafiar matemáticos a obter resultados que ele já havia obtido através de cartas. Ou seja, conversando com amigos em cartas, ele fazia desafios, enviava questões onde os mais ilustres matemáticos da época não conseguiam resolver. Pouco tempo depois, ele simplesmente mandava a resolução, descobrindo novas teorias que poucos tinham pensado até então. Com suas descobertas, logo ganhou a fama de um dos melhores matemáticos do mundo, mas se negava a expor sua teoria de maneira clara. Sempre enviava enigmas através de suas cartas. Para se ter noção de que mesmo sendo um gênio inegável e sendo um dos maiores matemáticos e cientistas da época, Fermat não publicou muitos artigos, publicou apenas um, em 1660, em 4 de março, mais precisamente. Tirando esse artigo, todas as descobertas de Fermat foram através de cartas informais aos amigos. Entre 1643 a 1654, Fermat não trocou correspondência com a comunidade científica. Período esse que ele se dedicou a estudar e pesquisar sua área de interesse, a teoria dos números. Tanto é a área que ele é mais conhecido hoje pelo último teorema de Fermat, nós citaremos depois. Em 1654, para termos uma noção da inteligência e da importância de Fermat, Blaise Pascal, um renomado cientista já na época, enviou cartas a Fermat pedindo que ele confirmasse as suas ideias sobre probabilidade. Fermat pegou, aceitou e trocou cartas com Pascal. Tanto é que essa pequena troca de cartas é considerada hoje uma das mais importantes da história. Pois um braço novo na matemática surgiu através delas, a teoria das probabilidades. Através dessas pequenas cartas, Fermat e Pascal são considerados hoje os pais e fundadores das teorias de probabilidade. Suas contribuições foram tantas que foi ele quem enunciou que é hoje uma das propriedades mais básicas da óptica. Um enunciado que na época não foi muito aceito. A luz segue sempre o caminho mais curto. Esse enunciado poucos acreditaram na época, se não ninguém. E muitos anos mais tarde foi aceito de maneira unânime através de outras pesquisas de outros cientistas renomados na época. Vale salientar algumas coisas importantes aqui também. Seu trabalho não era aceito de maneira unânime na comunidade científica. Muitos chegaram a criticá-lo, como foi o caso de Descartes. René Descartes, como era um grande matemático da época, considerado hoje por muitos o principal criador da geometria analítica moderna, fez muitas críticas ao trabalho de Fermat, mas teve de reconhecer que muitas dessas críticas eram sem base, pois as cartas que Fermat enviava com os problemas que René considerava impossíveis, Fermat resolvia. Ele tentou manchar a reputação de Pierre e conseguiu, visto que René tinha grande influência no mundo científico na época. Apesar de tudo isso, Fermat compartilhava com Descartes a invenção da geometria analítica, como citado há pouco.
mesmo não sendo sua área de interesse na matemática. Algumas mais importantes para a época. Algumas outras contribuições importantes para a época. Fermat auxiliou na criação da geometria analítica, tal qual conhecemos hoje. Apesar de ser alguém que Descartes não apoiava, também é considerado um dos criadores do sistema de coordenadas cartesianos, pois quando ele definiu os máximos, mínimos, aquela reta tangente paralela ao eixo horizontal, ele acabava usando conceitos do plano cartesiano que conhecemos hoje, só que foi aperfeiçoada por Descartes. Trouxe muitas fórmulas importantes para a geometria analítica, tais como equações de reta, da circunferência, entre outras coisas, por meio da restauração da obra Plínio-Lus, de Apolônios, que foi citada agora há pouco. Como podemos ver em verde, a equação da reta. E de um vermelho aqui, podemos ver também a equação de uma circunferência, uma elipse. As cartas que trocou com Blaise Pascal foram de fundadores conjuntos dessa área da matemática. Teoria essa que foi melhorada por Christian Huygens, que eu vou citar no final desse vídeo. A noção de derivadas, muito possivelmente Newton e Leibniz utilizaram das suas ideias para, entre aspas, criar o cálculo, visto que são conterrâneos de Fermat. Discutiu e apresentou problemas na teoria da queda de corpos de Galileu. Inclusive, foi um dos primeiros assuntos que discutiu em suas cartas. Na época, Galileu ainda era vivo. Algumas outras contribuições que vieram ser importantes depois de sua morte. O último teorema de Fermat, para começar, é conhecido mundialmente. Talvez, quando citamos o nome Pierre de Fermat, seja o primeiro teorema que vem à nossa cabeça. É conhecido mundialmente como um dos maiores enigmas da história, resolvidos depois de mais de 300 anos. Desde que o seu filho Samuel Fermat, tornou público um documento com um teorema aparentemente simples, com o seguinte enunciado. Desculpa, o n é potência. Mas diz assim: x elevado a n mais y elevado a n é igual a z elevado a n. E essa equação simples não tem nenhuma solução não nula inteira para x, y e z, quando n é maior do que 2. Bom, o que Fermat pensou na época? Ele pegou o tão famoso teorema de Pitágoras e pensou: e se meu expoente for maior do que 2? E se nenhum dos números x, y e z forem múltiplos forem zero, por exemplo, como é que ficaria? Ele procurou, pensou e chegou à seguinte conclusão: não existe tal resposta para x, y e z inteiros. Tal enunciado estava escrito na margem de um livro pertencente a Bachet, a tradução de Aritmética de Diofanto. Além de tal enunciado, havia a seguinte frase abaixo: descobri uma demonstração verdadeiramente notável, que esta margem é pequena demais para conter. O que dá a entender que a demonstração de tal teorema era coisa muito grande, apesar de ser uma coisa singela. Demonstração era grande demais. E de fato foi. Mais de 300 anos após a publicação desse teorema, a demonstração gastou mais de 200 páginas, para você ter noção. Apesar de não ter nenhuma utilidade, e mesmo demonstrando, foi preciso mais de 300 anos, como citado, e após sua resolução, o teorema é importante pois abriu vários caminhos, pois criou campos novos, campos esses que nós podemos citar, que
a teoria dos anéis comutativos, que foram descobertas ao acaso na tentativa de demonstrar tal teorema. Criação do método de divisores complexos, entre várias outras descobertas. O pequeno teorema de Fermat. É um teorema singelo que diz o seguinte: dado o número primo p qualquer, qual número na forma de que todo número na forma de a elevado a p menos a, desculpe o erro, o menos a é fora da potência final, é divisível por p, com a pertencente aos inteiros não negativos. Vamos dar um exemplo simples. Vamos pegar um número aleatório primo, o 5, por exemplo. Vamos pegar um número qualquer, inteiro e positivo. Que tal 8? O teorema diz o seguinte, que a elevado a p, 8 elevado a 5, pegar o resultado disso e subtrair o próprio a, que no caso é 8, o resultado será um número divisível por 5. Vamos fazer o teste. 8 elevado a 5 menos 5. Isso vai dar... Vocês podem fazer o teste? Isso vai dar 32.760, que é um número divisível por 5. Vocês podem fazer com quaisquer números. Sempre esse teorema vai ser válido. Esse teorema foi de fundamental importância para Euler desenvolver a famosa função φ, ou como é chamada, a função de Euler. Tal função determina o número de primos com n anteriores a n, para um n qualquer positivo e inteiro. Para pegar como exemplo essa explicação, vamos colocar o n igual a 8. Quais são os números positivos inteiros menores que 8 que são primos com 8? 1, 3, 5, 7. O 2, o 4 e o 6 não são primos com 8. O número primo com 8 é quando o MDC de 8 com um determinado número é 1. E a função de Euler, ela determinava quantos primos com o número em questão existiam antes do número. Uma função simples, sem a importância aparentemente. Mas foi de fundamental importância para a criação do método RSA, que eu vou anexar um vídeo depois mostrando como funciona, que é um dos métodos mais utilizados hoje de criptografia, usado para e-mails, pagamento de contas, entre várias outras coisas. E usado em muitas coisas, como eu acabei de citar. Contribuições que até hoje não têm importância. Os números de Fermat. São os números na forma 2 elevado a 2 elevado a n, pega o resultado, soma 1. Sendo n qualquer número inteiro não negativo. Fermat chegou a afirmar que todos os números dessa forma são primos. Porém, Euler, mais de 100 anos depois, quebrou essa afirmação. Mas tais números apresentam características super interessantes. Todos são primos entre si. O número de Fermat 3 é primo com o número de Fermat 5. E por aí vai, qualquer número em questão. Vamos dar um exemplo do primeiro número de Fermat para termos uma ideia de como funciona. 2 elevado a 2 elevado a 1. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. 4 mais 1, 5. 5 é primo. O segundo número de Fermat, primeiro, 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 4, 16. Mais 1, 17. 17 é primo. Fermat, ele mostrou numericamente o número até o n a 4, o número de Fermat 4. Após isso, ele conjecturou que todo número nessa forma é primo. Ele quebrou isso, mostrando pro número de Fermat, número 5. Curiosidades. Precisou trocar de nome de Pierre Fermat para Pierre de Fermat, por conta de seu emprego no parlamento. Apesar de ser um dos maiores matemáticos do século, publicou apenas um artigo. Não vivia em prol da matemática, a matemática era apenas um hobby. E que hobby, hein?
no qual conversava por cartas com a comunidade científica, lançando desafios que muitos consideravam impossíveis de resolver antes dele dar a solução. Inclusive matemáticos de renome na época não conseguiram, como Descartes. E na época tinha uma rixa com Fermat por conta disso. Apesar de revolucionar a matemática, algumas de suas demonstrações estavam erradas, como o famoso pequeno teorema de Fermat, que apesar de estar correto, ele demonstrou de maneira errada, sendo reformulada sua demonstração anos depois por Euler. E além das afirmações erradas, como o número de Fermat, que eu citei agora há pouco. E, enfim, vamos para o nosso próximo personagem. E agora, sem mais e nem menos, nós vamos apresentar sobre outro nome super importante para a matemática na época. Ele foi contemporâneo, viveu junto de Pierre de Fermat. E o seu nome é, como vocês podem ver, como eu não sei falar muito bem o francês, vou ter uma... Gilles Persson de Roberval. Gilles Persson de Roberval. Roberval nasceu em 8 de agosto de 1602, na França, e morreu em 27 de janeiro de 1675. Em Paris, a cidade romântica, na França, pouquíssimo se sabe sobre sua infância e adolescência, mas acredita-se que seus pais tenham sido simples camponeses e agricultores. Há relatos que começou seus estudos matemáticos aos 14 anos de idade. Nisso, ganhava a vida continuando seus estudos e se sustentando, dando aulas particulares. Em 1628, quando começou a ter relatos escritos sobre ele se juntou ao Círculo de Mersenne, que era um grupo onde os principais matemáticos da época se reuniam, alguns dos principais, inclusive Fermat, que já era importante na época. Outros importantes no grupo também contava com o pai de Blaise Pascal e inclusive o próprio Blaise Pascal, que na época era uma simples criança que acompanhava seu pai nessa época. Em 1632, com o renome que conseguiu ganhar com o apoio de muitos desses matemáticos, ele se tornou professor de filosofia na Collège de Maître, não sei falar o nome de novo, uma importante faculdade da França na época. Em 24 de junho de 1634, foi proclamado vencedor trienal da cadeira Ramos, na Collège Royal em Paris. Uma competição onde o detentor desse título fazia uma questão matemática difícil e a pessoa que respondesse e tivesse a melhor resolução ganhava o título. Persson era de tão alto nível que permaneceu com esse título até a sua morte. Vale ressaltar o seguinte: esse título era dado exatamente aos melhores matemáticos da época. Explicando o que eu acabei de ler, o cientista, o matemático que estivesse presente, ele fazia uma questão e dessa questão, o matemático do mundo que conseguisse resolver aquela questão de maneira mais clara, ele pegava o título do antecessor. E era realizado a cada 3 anos. Mas Roberval era tão bom que permaneceu o resto da sua vida, de 1634 até 1675. Em 1666, ajudou a fundar
a Académie des Sciences, ao lado de matemáticos famosos na época, como o próprio Fermat. Esse colégio era tão importante que foi responsável por grandes descobertas e existiu durante muito tempo. Algumas contribuições importantes para a época e aplicações, contribuições do próprio Roberval. Mais conhecido por suas contribuições importantes na geometria das curvas, sendo fundador da geometria cinemática, que é um ramo que nós estudamos muito na física, que nós analisamos o movimento. Conhecido também como um dos poucos matemáticos que utilizavam de cálculos infinitesimais antes da criação do cálculo, que foi fundado poucos anos depois, como já citado anteriormente, por Newton e Leibniz. Então, Fermat, Roberval foram importantes nomes para a criação do cálculo, alguns anos depois, por conta desses cálculos infinitesimais, que são importantíssimos, arrisco dizer que é a base do cálculo. Roberval trabalhou na quadratura de superfícies e na cubagem de sólidos, através de um método que desenvolveu o que se chama método dos indivisíveis, usando noções do que entendemos hoje por integral, em curvas planas e sólidos. Embora não tenha um crédito, pois um matemático chamado Bonaventure Cavalier desenvolveu um método parecido e publicou pouco antes dele. Vale esclarecer o seguinte: esse método, como eu citei que é parecido com a integral, se baseia na seguinte forma. Eu tenho uma curva e para conseguir achar a área dessa curva, eu vou usar infinitas linhas, infinitas retas. Um método parecido que nós usamos hoje na integral, que nós usamos infinitos retângulos para representar a área. Quanto menor o retângulo, mais próximo da área real nós temos. Então, quando cada retângulo tende a zero, nós teremos exatamente a área da curva. E esse método foi desenvolvido a princípio por Jales. Outras das descobertas de Roberval era um método bastante geral dos desenhos tangentes, considerando uma curva descrita por um ponto móvel, cujo movimento é a resultante de vários movimentos mais simples. É exatamente o que nós citamos sobre a cinemática. Se um corpo vai para a diagonal, uma bola de canhão, por exemplo, ele teve movimentos em X e em Y, separadamente. E a partir da junção dos movimentos desses dois eixos, eu vou ter um movimento curvo, que a bola de canhão vai ter. E ele descreveu isso com precisão já na época. Roberval desenvolveu poderosos métodos de integração, como já foi citado, o que lhe permitiu calcular a integral definida do seno de x, que na época era complicado calcular uma integral sem existir a definição de integral ainda. E ele trabalhou no ciclode e calculou o comprimento do arco de uma espiral. Espiral é essa que está sendo retratada na imagem. Roberval desenvolveu um método original para memórias da Academia de 3, poucos anos após sua morte, mas cujo conteúdo foi, ao que parece, ensinado por Royal College, no Royal College, um importante instituto na época. Nesse método, ele considerava que a direção do movimento de um ponto que descreve uma curva é a tangente dessa curva. Então, esse ponto está sempre indo em direção à própria reta tangente. É uma questão até intuitiva. E, em outras palavras, qualquer curva é gerada pela composição de dois movimentos, e a tangente é a bissetriz do ângulo formado pelas direções desses movimentos. Que foi nada mais nada menos do que o que nós citamos quando nós quebramos esse pequeno movimento de um ponto se movimentando em uma curva
em componentes x e y e traçamos a bissetriz, nós vamos achar exatamente a derivada, ou a reta tangente naquele ponto, através simplesmente do ângulo formado. Assim, a parábola é gerada por um ponto que é animado por dois movimentos de igual intensidade. Um deles se afasta do ponto focal e o outro se afasta do diretor. A tangente é a bissetriz do ângulo formado por essas duas direções. Pouco intuitivo. A elipse é gerada por um ponto que se afasta de um dos focos na mesma taxa em que se aproxima do outro. A tangente é a bissetriz do ângulo formado por essas duas direções. Como nós podemos ver na imagem, ele se afasta do ponto F', se aproxima do ponto F' e se afasta do ponto F. Vai chegar um momento que isso vai começar a se inverter, vai começar a se afastar de F' e se aproximar de F, gerando assim o que nós chamamos de elipse. Vale ressaltar o seguinte: quando o F' e o F batem no mesmo ponto, nós conseguimos achar o desenho de uma circunferência perfeita. Roberval usou esse método para encontrar as tangentes das cônicas e de diferentes curvas, como a quadratura, o cissoide, a espiral e o cicloide. Este método também foi usado por Torricelli, o que deu origem a uma disputa sobre a prioridade da descoberta. É muito difícil determinar quem realmente tem da relutância de Roberval em publicar seus estudos. Vale ressaltar o seguinte aqui também: citei as figuras, mas não citei ainda o que elas são. A quadratura é um quadrado com as mesmas dimensões, por exemplo, que o diâmetro de um círculo. Cada lado é exatamente o diâmetro de um círculo que nós pré-definimos antes. O cissoide é como se fosse uma espiral, só que apenas em um lado. A espiral e o cicloide, como já são figuras mais conhecidas. Roberval estava particularmente interessado na curva chamada cicloide, que, como nós falamos que já é conhecido, é como se nós pegássemos uma roda de bicicleta e fôssemos descrevendo o caminho que um ponto dessa roda vai percorrer enquanto essa roda faz uma volta completa, como é o caso na imagem. Essa curva é o local descrito por um ponto na circunferência de um círculo que rola em uma linha reta. Foi estudado pela primeira vez por Nicolas de Cos, na tentativa de encontrar a área de um círculo por integração. Foi Marie Mersenne e afirmou as propriedades óbvias, como o fato de o comprimento da base ser igual à circunferência do círculo gerado, ou seja, 2π. O que significa que a base desse cicloide mede exatamente 2π. Incapaz de encontrar a área abaixo dessa curva, ele propôs o problema a outros matemáticos. É importante dizer o seguinte também: o cicloide hoje em dia é tão importante que ele é usado na montagem de grandes estruturas como shows, galpões. Por quê? Pelo poder, pela força que ele dá à estrutura, o formato em questão. Roberval usou o método indivisível para determinar a área sob o semicicloide. Ele primeiro constrói o companheiro do cicloide deslizando os segmentos indivisíveis para alinhá-los ao cicloide, como nós já citamos o método anteriormente. O companheiro divide a área do retângulo 2πr² em duas partes iguais. A área sob o semicicloide é então metade da área do retângulo, a qual adicionamos a área entre o parceiro e o semicicloide, que é igual a metade da área do círculo gerador. A área sob o semicicloide é, portanto,
3πr² sobre 2, e a área sobre o cicloide é 3πr². Nós já citamos anteriormente como funciona o método. O método de calcular a área sobre o cicloide desenvolvido por Roberval é muito engenhoso de um ponto de vista geométrico, mas não é adaptável a outros tipos de curva, o que implica o seguinte, que esse método utilizado por Roberval é difícil de ser aplicado em outros tipos de curva, como a parábola, por exemplo. Em matemática, a busca de métodos gerais que possam ser usados para problemas é um fator importante. No entanto, mesmo que o método não atinja a meta, portanto, contribui para a construção de conhecimentos. Curiosidades importantes. Personier tinha uma rixa com Descartes. Acreditava-se que, por certa inveja por parte de Descartes em descobertas suas e de Fermat, rixa essa que o fez concordar com Pascal, mesmo Pascal estando errado em um experimento. Eis a história a seguir. Quando Pascal e Roberval, em 1646, Pascal sendo pupilo de Roberval, ouviram falar dos novos experimentos barométricos italianos de Torricelli, Pascal repetiu os experimentos enchendo o tubo de vidro com mercúrio e invertendo em uma tigela de mercúrio. Uma experiência parecida com a que vou mostrar mais tarde em um vídeo, só que substituindo a água por mercúrio. A altura em que o mercúrio caiu no tubo para o nível de 30 polegadas, deixando espaço vazio no topo. Pascal afirmou que esse espaço era verdadeiramente vazio, um vácuo. Roberval respondeu com um experimento engenhoso, no qual colocou uma bexiga de peixe vazia no tubo antes de adicionar mercúrio. Quando o tubo foi invertido, a bexiga de peixe inchou como um balão, sugerindo que poderia haver algum tipo de ar rarefeito na parte superior do tubo. Mas Roberval não se opôs muito ao vácuo proposto por Pascal, porque Descartes era inflexível quanto à inexistência do espaço vazio na natureza, e Roberval e Descartes não se davam muito bem. Eu vou explicar o experimento. Pascal pegou um tubo e encheu de mercúrio, mais ou menos até a sua metade, não até a boca. Ele pegou um outro recipiente com mercúrio e virou aquele tubo, aquela vasilha primeiro, virou na maior. O que aconteceu? O índice de mercúrio subia ou descia, dependendo do ar na pressão do ambiente. Ficava um espaço vazio em cima. Pascal afirmou que aquele espaço seria o vácuo. Jales pegou a experiência e mostrou que aquele espaço não era vácuo de fato. Porém, ele concordou com Pascal simplesmente por ter uma rixa com Descartes. E Descartes era absolutamente contra a existência de vácuo. E agora, nós vamos apresentar sobre um cara super, gente. Nós vamos falar sobre Evangelista Torricelli. Nasceu em 15 de outubro de 1608. Era mais novo que os dois nomes que nós apresentamos anteriormente, Fermat e Roberval. Nasceu na Itália, em 25 de outubro de 1647. Aos 39 anos, ele morreu em Florença, Itália. Ele era filho de Gaspar Torricelli, que era um artesão têxtil, um cara simples na época, e filho também de Catherine Anger.
primogênito de 3 filhos ele era. Tinha 2 irmãos mais. Torricelli foi um gênio notável desde a sua infância. Por isso seu pai o enviou ao irmão Gamaldulis, também conhecido como Alexandre. Não me perguntem, não entendo. A mesma coisa que eu, Lucas, ser chamado de Antônio, não tem sentido, que o supervisionou em sua educação humanística. Nas áreas de filosofia, sociologia, entre outras coisas. Já nos anos de 1625, com 16 anos de idade, frequentou os cursos de matemática e filosofia em uma escola jesuíta em Faenza. Significa, naquela época era normal uma pessoa fazer o curso de matemática e filosofia. Estavam relacionados de certa forma, ainda assim hoje estão, só que os cursos tomaram rumos diferentes. Durante o ano em questão e o ano seguinte, 1625 e 1626, se dedicou exclusivamente a isso. Demonstrou tamanha aptidão que o seu tio o enviou a Roma sob os cuidados de um pupilo de Galileu, Benedetto Castelli. Ainda assim, evangelista, surpreendeu o pupilo de um dos maiores matemáticos da história. Tanto é que logo se tornou secretário do mesmo. Como secretário de Castelli, enviava cartas a Galileu, reconhecendo o trabalho do cérebro matemático. Anotando com a anotação do próprio pupilo de Galileu, o melhor pupilo até então. Entre os anos de 1631 a 1640, não sabemos muito sobre Torricelli, como ele viveu, o que ele fazia, trabalhava, mas tem uma teoria mais aceita até então, é que ele trabalhou como secretário de Monsignor Giovanni Campoli, amigo de Galileu, governador de várias cidades em Marte e Hungria. Montate, Nárcia, nome estranho, que coisa. Em 1641, já de volta a Roma, expôs a Castelli suas opiniões sobre teorias de Galileu sobre lançamentos de projéteis. Teorias essas que foram publicadas e apresentadas no ano de 1638 pelo próprio Galileu. Pedindo também para Torricelli. Castelli gostou das observações de Torricelli. Então ele pediu também para Torricelli ajudar nos trabalhos importantes do matemático e físico Galileu. Galileu, portanto, gostou das ideias também, concordou e chamou Torricelli para ajudá-lo em suas pesquisas. Mas houveram alguns problemas que Torricelli não pôde ir quando Galileu pediu. A morte da mãe, vários problemas, problemas pessoais mesmo. Aí ele precisou adiar a sua ida para conhecer, ver Galileu e ajudar em suas pesquisas. Foi quando, em 10 de outubro de 1641, ele foi para ajudar Galileu em suas pesquisas. Porém, como a morte é uma coisa imprevisível, menos de 3 meses depois, em janeiro, de 8 de janeiro especificamente, de 1642, Torricelli logo assumiu o manto de seu mestre, pois Galileu morreu nesse mesmo dia. E qual era a função de Galileu na época? Ele era um matemático e filósofo do então duque Ferdinando II da Toscânia, com um excelente salário quando ele assumiu o cargo, e também ele podia morar no Palácio Real, Palácio de Médici, em Florença, Itália. Algumas contribuições importantes para a época. Até hoje, né, na verdade. Ele criou o famoso
teorema, o famoso tubo de Torricelli, renomeado mais tarde pelo grande físico francês Blaise Pascal como barômetro. Barômetro é esse, um instrumento utilizado para medir a pressão atmosférica e tal. Foi um objeto simples. Eu vou até inclusive mostrar uma pequena experiência que mostra o funcionamento do barômetro. Eu vou incluir um vídeo simples do YouTube, que explica a história desse objeto, por que ele foi criado de fato. Outra contribuição muito importante de Torricelli na época, ele desenvolveu a famosa equação de Torricelli, que nos permite calcular a velocidade do objeto, tomando como base sua velocidade inicial, aceleração e variação da posição, excluindo a variável tempo, facilitando os cálculos na época para muitos problemas. Problemas esses conhecidos hoje, antigamente também, como movimento retilíneo uniformemente variado. A famosa equação pode ser vista no canto aqui do nosso slide. Velocidade ao quadrado final é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração em questão vezes a variação de posição. E na imagem logo acima podemos ver o famoso experimento que deu origem ao barômetro, o tubo de Torricelli. Ele observou também que a luz se move na mesma velocidade no vácuo e no ar, contribuindo de maneira significativa nos estudos de muitos cientistas, como Newton e Einstein, ambos inevitavelmente dois dos maiores gênios da história. Também contribuiu nos estudos de Newton e Leibniz em seus estudos de cálculos de áreas e volumes. Algumas curiosidades importantes, interessantes sobre Torricelli. Muitas áreas atraíam sua atenção: hidráulica, arquiteturas, matemática. Ou seja, ele era um cara simples que gostava de estudar sobre tudo. Desde a arquitetura, que é ver o interior de casas, até mesmo a astronomia, o universo. E além de tudo, como ele era um cara que gostava de muitas áreas, ele se dedicou também ao estudo e planejamento de muitos objetos, tais como telescópios, microscópios, instrumentos de precisão óptica, entre muitos outros. A seguir, eu vou apresentar 2 vídeos antes de entrar no próximo tópico. O primeiro vídeo com uma experiência simples que eu cheguei a fazer aqui no conforto da minha casa, que eu usei simplesmente um prato, uma vela, uma vasilha qualquer de leite de coco, por exemplo, quando a gente compra, uma vela e água. Se vocês tiverem corante, vai ajudar a facilitar a visão da água subindo. Vocês vão ver. E após isso, eu vou colocar um vídeo explicando a história do barômetro que eu citei agora há pouco.